Olá! No vídeo de hoje a minha proposta é um pouco diferente. Espero que você queira estar aqui comigo para nós vivermos juntos a dimensão da Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? Começando. É uma leitura orante da palavra que é feita pela Santa Igreja Católica de forma milenar. Então, pessoas, santos, nos milênios passados, né, já rezavam dessa forma, lendo a palavra de Deus de uma forma orante. Que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso também aí com a sua Bíblia na sua casa. De onde é que surgiu a ideia para esse vídeo, né? Tem uma aluna minha que a gente conversa muito sobre muitas coisas, e aí a gente sempre entra no assunto da dimensão do autoconhecimento, na dimensão dos temperamentos e também na dimensão da religião, da igreja, né? Do catolicismo. E na verdade ela que sempre me pergunta muitas coisas sobre isso, né? E eu fico sempre tentando ajudar. E ultimamente ela tem querido muito conhecer mais, estar mais perto de Deus e entender como é que ela faz para escutar a Deus, né? Como fazer para escutar a Deus? Tantas pessoas falam, eu fui guiada por Deus nisso aqui, eu consegui escutar a Deus. Como é que você faz isso, né? Conhecendo a Deus, se aprofundando no conhecimento dele. E qual é a melhor maneira de se aprofundar nisso, se não na palavra dele, né? Eu sei que existe muito essa percepção que os católicos muitas vezes não conhecem profundamente a palavra de Deus, né? Parece que é mais coisa de evangélico, fica aquela questão de ficar com a Bíblia embaixo do braço, ou algo assim. Falam até mesmo de forma pejorativa sobre os evangélicos com relação ao conhecimento deles na Bíblia, que muitas vezes é visto como fundamentalista, né, e tudo. Mas tirando todas essas questões, a gente tem que entender que a palavra de Deus é extremamente importante para a religião católica também. Por isso nós precisamos conhecê-la, porque somente conhecendo a palavra de Deus, de forma especial no Evangelho, a gente pode conhecer mais a Cristo, porque no Evangelho é onde é relatada a vida de Cristo como um todo, né? Então, assim, como é que você ama aquele que você não conhece? Então, você precisa se esforçar para conhecer e se aprofundar no conhecimento de Deus através da história de Cristo, né? Então, ao longo de todo o ano na igreja, nós contemplamos essa história de Cristo e também aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, sem dúvidas, né? Que tantas vezes, de forma especial para mim, me falou ao coração, né? Muitas passagens em Isaías, em Jeremias, que Deus já me falou. Então agora vamos à parte prática, né? Eu quero ensinar vocês a rezar da forma que eu aprendi a rezar, da forma que, como ela tem me perguntado, como eu faço para rezar, como eu faço para ouvir a Deus. Não é uma coisa que você vai fazer hoje e você já vai conseguir perceber as minúcias de Deus através da sua palavra, falando de forma especial para você. Mas entenda que a cada dia que a gente rezar com a palavra de Deus, Deus pode nos falar algo completamente novo, mesmo que seja a mesma palavra. Então hoje eu vou fazer com vocês a Lexio Divina, da passagem dos dois discípulos de Emaús, que fica em Lucas. Lucas 24, versículos 13 a 35, certo? Então, a primeira fase, são 4 fases, as fases. A gente pode também colocar em 4 a 5 fases, as fases da Lexio Divina. A primeira fase é a leitura. Então eu vou falar, a gente vai viver junto e eu vou explicar a importância de cada momento, né, dessa Lexio Divina. Então o primeiro ponto é a leitura. Então vamos ler juntos esta palavra, o que diz essa palavra. Os dois discípulos de Emaús. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos, a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Certo, então o primeiro ponto é a dimensão da leitura. Então nós lemos uma vez juntos aqui essa passagem. Só que se você está começando, principalmente se é a primeira vez que você faz isso na vida, eu te aconselho a ler pelo menos 3 vezes a mesma passagem. De 3 a 5 vezes ali você lê a passagem. Então, fora essa primeira vez, você leria mais uma vez, para poder pegar pontos chaves deste momento. O momento da leitura é muito importante, porque você precisa conseguir entender tudo o que se passa e, ao mesmo tempo, também pegar realidades específicas que possa ser Deus lhe falando de forma específica ao coração. Nos próximos passos, a gente vai entender um pouco disso. Então, você precisa buscar ler com o máximo de atenção possível. É importante também, a gente não fez isso aqui, mas começar a oração, né? Porque é uma oração, é uma leitura orante da palavra. Você não vai ler a Bíblia como se você estivesse lendo qualquer outro livro. Então é bom pedir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para iluminar a sua consciência, para iluminar a sua mente, a sua inteligência, em vista de poder perscrutar o coração de Deus através da sua palavra. Então, clamar a presença da Santíssima Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro, para que possamos entender os mistérios de Deus. É importantíssimo antes de começar. Então, agora que nós lemos e que sabemos a importância do momento da leitura, o segundo passo é a meditação. O que é a meditação? É ficar assim, falar que nem os orientais, não é isso, certo? Já vou dizendo que não é isso. A meditação nesse momento da Lectio Divina é uma meditação em que você entende o que é falado na palavra. Você medita sobre aquilo que foi falado. Por isso que é tão importante a leitura ter sido bem feita. Para você pegar os pontos que a palavra vai trazendo para você, lhe dando de informação. Algo importante também é você fazer a leitura Lectio Divina na própria Bíblia. Eu sei que tem aquelas agendas de estudo bíblico em que mostram, por exemplo, o Evangelho do dia e que você pode ler direto daquela dimensão de liturgia diária, né? E que você lê só aquela parte, aquele fragmento do Evangelho do dia. Eu não aconselho começar assim, porque você não sabe de onde é tirado, assim, você não entende aí no contexto histórico o que estava acontecendo naquele momento, para saber de onde foi tirada essa passagem. Por exemplo, eu fiz questão de começar a ler com vocês sem dar nenhum contexto histórico de qual é o momento que isso acontece. Porque isso acontece, porque normalmente a gente faz isso nesse momento da meditação. Então, depois que a gente lê, a gente pode voltar um pouquinho, a gente vai ver que no capítulo 24, Lucas 24, tem dizendo aqui, após a ressurreição, então a gente percebe que é um momento que é depois de que Jesus tinha ressuscitado, né, viveu toda a sua paixão, morte e ressurreição. Então, é um momento posterior. A gente começa a visualizar, a gente começa a perceber de qual momento da vida de Jesus, né, que a gente sabe que o Evangelho narra a vida de Jesus. Então, em qual momento da vida de Jesus essa passagem, a qual essa passagem se refere, né? Então, a gente
vai um pouco antes, a gente percebe que, caminho do Calvário, então realmente foi depois que ele ressuscitou. E logo antes a gente percebe que tem a questão dos apóstolos com relação ao testemunho das mulheres, Pedro que vai ao túmulo, então pronto. Foi depois que ele ressuscitou, se apresentou às mulheres e também Pedro e João foram ao túmulo para ver se o que as mulheres haviam falado era verdadeiro, se Jesus realmente tinha ressuscitado. Então pronto, a gente se contextualizou aqui qual é o momento. Logo depois disso, existiram 2 discípulos, que era Cleofas e o outro discípulo a gente não sabe quem é, né? Vamos tentar entender aqui o que aconteceu na passagem. Eles estavam indo para uma outra cidade chamada Emaús. Então eles estavam viajando e chegou um forasteiro, um homem que eles não conheciam e perguntou: por que vocês estão tristes, né? Então uma coisa importante é que a gente tem que perceber que eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? A gente sabe o porquê, porque Jesus Cristo morreu. E que, pelo visto, eles ainda não tinham acreditado que ele havia ressuscitado, né? E aí ele pergunta, por que vocês estão tristes? Aí eles respondem, você foi o único que não ouviu falar o que aconteceu, então eles estão falando da questão da paixão e morte de Jesus, porque eles ainda não acreditaram na ressurreição, né? Aí o próprio Jesus fala, insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Então, Jesus apareceu para eles para explicar tudo que existia falado sobre ele nas Sagradas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Aí vocês têm que lembrar que nessa época que os discípulos estavam vivendo ainda não existia o Evangelho, né? Porque ainda estava acontecendo, só depois é que o Evangelho foi escrito. Então a palavra de Deus que eles tinham contato era a palavra do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento prediz, através dos profetas em várias realidades, o nascimento, a morte, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, enfim, prediz tudo. Então ele foi como um bom professor, como um bom mestre, explicando aos discípulos de Emaús todas as passagens que diziam respeito ao Cristo, que era ele mesmo, no caso. Só que nesse momento, aqui mostra também que eles não reconheceram Jesus. Por mais que o coração deles ardesse, por mais que eles sentissem que existia algo diferente naquele homem, mas eles não reconheceram que era Jesus, porque eles não acreditavam ainda na ressurreição, né? Então depois eles dizem, já é noite. Jesus é como se Jesus não estivesse indo para Emaús com eles, é como se Jesus estivesse viajando ali, mas que ele não fosse para Emaús, fosse para outra cidade que ficava mais distante. Aí os discípulos disseram, não, fica conosco, dorme aqui e depois você pode continuar a sua viagem, alguma coisa assim, né? Então eles foram comer juntos, Jesus partiu o pão e eles reconheceram que que era Jesus, quando Jesus partiu o pão. Que nesse momento, no caso, remete à Eucaristia, né? Quando Jesus partiu o pão aos discípulos na Eucaristia, em que se dava de comer e se dava de beber. Que a carne dele e o sangue dele eram verdadeira comida e verdadeira bebida. E só aí os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir do pão. Eles correram para Jerusalém, ou seja, a ida deles a Emaús não era tão importante assim, né? Porque no momento que eles reconheceram Jesus, eles correram de volta para Jerusalém, né? Então, correram de volta para Jerusalém para contar aos discípulos que Jesus de fato tinha ressuscitado. Mas nesse momento, Jesus já tinha aparecido aos discípulos, no caso, né? É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão e tudo. Então, todos eles foram ficando felizes, alegres e contentes pela ressurreição de Cristo. Então, esse é o momento da meditação, em que a gente entende o que aconteceu no texto. Você percebe que eu não coloquei nenhum outro elemento, nada além do que o texto nos diz. Então, é muito importante a gente fazer esse processo de interpretação de texto, que muitas vezes a gente não vive, porque nos textos que a gente lê e tudo, a gente vê o tanto de pessoas que muitas vezes não conseguem interpretar o que está escrito nos textos, num post do Instagram, numa coisa muito simples, num artigo de jornal, porque não consegue perceber o que está escrito ali, sem tirar nem pôr, sem pegar nenhum outro elemento. Então, esse momento da meditação é para isso, para você entender o que aconteceu no texto. Então, o terceiro momento, que é o da oração, é quando você se coloca diante de Deus e busca perceber o que é que Deus quer
te falar, quer falar para mim, quer falar para você através dessa passagem de forma específica no dia de hoje. Porque pode ser que você faça essa Lexio Divina aqui comigo hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, você lê essa mesma passagem e Deus já quer lhe dizer uma coisa totalmente diferente. Então, no dia de hoje, o que é que eu fui percebendo que Deus falou ao meu coração? E aí, nesse momento, você pode também pegar, nesse tempo de meditação, diante do que eu estava falando sobre a passagem, teve algo que tocou o teu coração? Teve algo que te fez ficar mais curioso? Nossa, Jesus falou isso, aconteceu isso. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquela realidade na minha vida? Nesse momento de oração é quando você consegue perceber essa voz de Deus a falar com você através da palavra dele. Então, por exemplo, nesse momento em que Jesus fala, insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Então, nesse momento aqui, eu olho assim e eu digo, Senhor, quantas vezes eu não sou insensata e lenta de coração para acreditar em todas as promessas que você já fez e realizou na minha vida. Então, aqui eu já estou rezando, entendeu? Aqui eu já estou, Senhor, você falou isso para os discípulos, mas você poderia ter falado isso para mim no dia de hoje. Porque muitas vezes eu não acredito em coisas que você já me disse e que hoje você comprova na sua benevolência, na sua misericórdia, na sua providência. E muitas vezes eu não acredito. Eu sou insensata e lenta de coração, assim como os discípulos de Emaús. Então aqui eu já estou falando com Jesus, já estou rezando, já estou unida a Ele dentro dessa palavra, diante daquilo que tocou o meu coração e me fez perceber que talvez fosse Jesus também querendo falar comigo. Outro momento era quando os próprios discípulos de Emaús falam, né? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras. Você pode rezar e também dizer, Senhor, como eu gostaria que tivesse alguém que me explicasse as escrituras. Eu ainda não consigo entender, eu ainda não consigo adentrar na tua palavra, Senhor. Então, assim, eu posso até estar lendo aqui e não estar entendendo nada. Como eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse. Providencia para que alguém me ajude a entender as escrituras, Senhor. E a providência de Deus sou eu aqui com você, né? Buscando te ajudar também a entender e se aprofundar na riqueza da palavra de Deus. Então, esse momento de oração é um momento muito único, muito particular. É um momento de você e Deus. De você pegar os elementos da palavra e falar com Deus, sendo em gratidão, sendo em súplica, sendo em... Existem diversos tipos de oração. Inclusive, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre oração e sobre vida de oração, comenta aqui embaixo para eu saber que você se interessa sobre esse tema, que eu posso fazer outros vídeos falando de forma específica sobre os diversos tipos de oração que existem na igreja. Então, vamos agora para o quarto passo, o quarto momento. Depois desse momento de oração em que é você e Deus, existe a contemplação. É um momento que você fica em silêncio, que Jesus fica que existe aquele silêncio interior. Durante todo o momento da Lexio Divina é importante você estar em silêncio, né? O ambiente é importantíssimo, que você não esteja em meio ao barulho para que consiga perscrutar de fato o que está sendo dito através da palavra. Mas de forma específica, quando você termina o seu momento de oração, é importante ficar um pouco em silêncio contemplando tudo aquilo, toda aquela realidade que você viveu junto com Deus, através da sua palavra, contemplando a sua oração, contemplando aquilo que Deus veio lhe falar. A resposta de Deus é como se a contemplação fosse o momento da resposta de Deus para a sua oração que você viveu no terceiro passo, entendeu? Sempre que rezamos com a palavra de Deus, é Deus nos falando ao coração. Mas no momento da contemplação é o momento que nós paramos para simplesmente escutar o que Deus nos fala. E Deus muitas vezes fala no silêncio, ele não precisa falar de forma tão direta e específica. Talvez daqui a um tempo, daqui a uns dias você vai entender, ou talvez só no céu a gente vai entender tudo que Deus realizou em nossas vidas através daquele momento de oração. Então, ali, o momento da contemplação é o momento da fé, é o momento de contemplar a fé que nós temos de que Deus está ali conosco, presente e respondendo a nossa oração, né? Ainda que não responda de forma, direta e faça isso da sua vida, faça aquilo, aquilo outro. Mas, de fato, é o momento de contemplar a paz que estar com Deus nos dá. E que talvez ele vá nos gerar um movimento interior que propõe alguma ação, que aí é o quinto passo. O quinto passo da Lexio Divina é a ação. Então vão ter momentos que você vai se sentir inspirado a fazer alguma coisa de forma concreta e específica. Por exemplo,
No momento da oração você não falou: Senhor, meu coração arde por ti, mas não tem ninguém que me ensine as escrituras. Então, na sua ação pode ser encontrar alguém que possa lhe ajudar e ensinar a rezar, seu momento de ação. Se você diz assim: Senhor, eu sou tão incrédulo, não consigo acreditar na tua ressurreição, não consigo acreditar que você está presente na Eucaristia. A sua ação pode ser viver um momento de confissão e colocar diante do padre e do sacerdote que você muitas vezes vive a incredulidade na Santa Eucaristia e pedir uma penitência para que Deus possa purificar o seu coração e te fazer crer. Então, assim, sempre a Lectio Divina nos leva a alguma ação, sendo uma ação exterior ou a ação interior da súplica, do pedido e da oração. A sua ação pode ser: Senhor, eu me comprometo a rezar todos os dias pedindo para que eu possa ter mais fé. É uma ação, né? Mas não é uma ação assim tão exterior de eu tenho que ir falar com a pessoa, ir atrás de alguém e tudo. É uma ação mais você e Deus. Mas sempre a Lectio Divina nos faz sair de nós uma ação, né? Assim como hoje, que eu estava na Santa Missa e que no momento da Eucaristia, no momento da comunhão, foi tocada essa música, né? Uma música belíssima de Valmir Alencar, que fala exatamente dessa passagem. Fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo ensinando para vocês a Lectio Divina, mas eu ainda não sabia com que passagem fazer essa Lectio Divina. E no momento da missa, Deus me inspirou a fazer exatamente com essa passagem dos discípulos de Emaús. Quem sabe o porquê, né? Talvez porque você esteja precisando ouvir essa passagem mais uma vez e entender com profundidade o que ela quer dizer e o que Deus quer falar para você, quer fazer na sua vida através dessa passagem. Então, se você puder, depois de assistir esse vídeo, tente ler você sozinho, você sozinha, essa passagem mais uma vez e fazer a Lectio Divina. Aí agora vai ser realmente só você e Deus. E você vai poder clamar, vai poder suplicar, vai poder agradecer a Ele por tudo aquilo que você deseja agradecer e poder, no silêncio, contemplar a sua voz. E depois viver algo também concreto, algo real, que pode mudar inteiramente a sua vida. Porque não adianta de nada a gente ter vários momentos, querer ter êxtases, viver experiências sentimentais diante de Deus, se depois isso não nos leva a mudar de vida, não nos leva a ser uma pessoa melhor, não nos leva a servir, a amar mais as outras pessoas. Tudo que Deus faz nas nossas vidas tem que ser para que levemos para as outras pessoas, né? Então eu espero que você possa ter gostado dessa Lectio Divina e lembra de me falar aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, que eu posso falar um pouco mais sobre vida de oração, caso vocês queiram, certo? Então é isso, se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo.